23, verso 5, que nos diz assim, quem escreveu o Salmo foi Davi, e Davi aqui está falando do Senhor, do nosso Deus. E o verso 5 diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, quem prepara? O Senhor. Então, o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Amém? Só essa parte do texto. O que Davi está fazendo aqui nesse salmo? Você que conhece o Salmo 23, é um salmo bem conhecido, ele está descrevendo o cuidado de Deus por ele. Ele começa falando, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, porque Ele me faz descansar em verdes pastos, porque Ele me guia mansamente, Ele refrigera minha alma, Ele está comigo, Ele prepara uma mesa para mim. Então, hoje eu quero conversar com você a respeito do princípio bíblico da mesa, de nós nos sentarmos em família para fazermos refeição. Porque se o nosso Deus prepara uma mesa para nós, nós também precisamos preparar uma mesa para as pessoas que nós amamos. Amém? Devido à correria que nós temos hoje no dia a dia, e todos nós temos vida bem corrida, as refeições em famílias vão ficando cada vez mais raras. As pessoas cada vez vão mais abandonando o hábito de se sentar na mesa e fazer uma refeição juntos. Porque cada um trabalha num horário, cada um levanta num horário. Às vezes, na hora do jantar, o filho nem vai para casa, vai direto para a faculdade. Muitas famílias, às vezes, têm o hábito de se alimentar na frente da televisão, ou se faz a comida, se deixa no fogão, cada um faz o prato e come onde quiser, na frente do computador, na frente da TV. Antigamente não era assim. Como que era antigamente? Há muito tempo atrás, se a gente ouvir os nossos avós contarem, a refeição já era preparada junto. Acordava de manhã, o galo cantava, um colocava a lenha no fogão, o outro ia pegar os ovos, o outro ia tirar o leite da vaca. Enquanto isso, alguém estava ali preparando a mesa para que todos sentassem e fizessem a refeição junto. Depois foi mudando. Depois as pessoas começaram a comprar os produtos em vendas, em mercados, e você compra o produto e faz a refeição. E glória a Deus por isso. Eu gosto de não precisar tirar leite da vaca. Então, assim, tem as coisas positivas. Depois, o mercado viu que ele podia evoluir as coisas. Então, eles já não vendiam só o ingrediente. Pode deixar na que estava. Eles não vendiam só os ingredientes. Eles começaram a ver que dava para vender o pão pronto já. Então, eles começaram a vender o pão pronto, o bolo pronto. Glória a Deus. Eu também gosto de poder comprar pãozinho pronto. Às vezes a gente faz, mas é bom ter essa facilidade de poder comprar. Mas o que aconteceu? Depois de um tempo, parece que ficou difícil até comprar pronto, às vezes. Porque se você for lá comprar o pão, ou for lá comprar o bolo, depois ainda tem o processo de você chegar em casa, ter que passar a margarina, colocar o queijo, aí vai sujar a louça, daí você também não quer limpar a cozinha. Então, nós fomos nos tornando adeptos do fast food. Então, às vezes a gente pega comida no carro, ou passa no caixa do mercado, já pega aquilo pronto, já sai mastigando, está mais fácil, não suja a louça, não faz bagunça, não dá trabalho. E cada vez mais o que vai acontecendo? As famílias vão deixando de se reunir ao redor da mesa. E o lar é onde o nosso coração tem que estar.
O lar é onde o nosso coração se forma. Em que outro lugar da nossa casa, em família, nós vamos poder passar tanto tempo juntos, de 30 minutos ou a 1 hora, sem que seja sentado na mesa, conversando, olhando um no olho do outro, porque às vezes você pode gastar 1 hora assistindo um filme, com seus filhos, com a sua família, mas conversando, um de frente para o outro, só ao redor da mesa. E a gente vê, às vezes a gente acha assim, mas é porque a gente não senta em família porque nós estamos muito ocupados. Muitas vezes nós temos que cuidar, porque às vezes nós erramos também pelo excesso de coisas boas que nós fizemos. Às vezes a gente, porque quer oferecer o melhor para os filhos, coloca fazer um monte de atividade, os filhos fazem não sei quantos cursos, e você faz não sei quantas atividades também fora de casa, e ninguém mais fica em casa. Vai para casa só para dormir. A casa não foi um lugar que Deus planejou só para a gente estacionar o carro ou para ir de noite dormir. A casa é um lugar que Deus planejou, o lar, Deus planejou, para que ali a gente seja renovado, ali a gente seja curado, ali a gente seja transformado, ali a gente seja edificado. Por isso nós precisamos passar mais tempo em família. E passar mais tempo sentado à mesa em família. Talvez, se nós formos fazer uma análise, talvez o diabo olhou para os nossos tempos e pensou assim, olhou talvez para a nossa família e pensou, nessa família aqui, eu não vou conseguir atacar eles com adultério, não vou conseguir atacar eles com vício, aqui eu não vou conseguir fazer um estrago desse tipo, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar eles tão ocupados ao ponto deles perderem a conexão deles, perderem a conexão emocional deles. E então nós passamos o nosso dia a dia correndo cada um para um lado, sem que a gente possa, num determinado momento do dia, estarmos todos novamente juntos, unidos, ligando e alimentando corpo, alma e espírito. Amém? Todo mundo entendendo? Amém. Deixa eu correr aqui. Eu estou de computador, irmãos, porque minha vista não anda cooperando muito comigo. E aqui a letra é maior. Pode trocar o slide para mim, por favor, Esther. A mesa esvaziada, né? Nós cremos, sim, e isso é comprovado através de estudos científicos, que a crise das famílias passa também pela mesa esvaziada. Um estudo que foi feito na Inglaterra revela que 25% das famílias nem sequer têm mesa de jantar. No Brasil, 40% das famílias jantam junto. Só que desse número, 70% em frente à televisão ligada. É um número muito grande. É um número muito grande. Uma pesquisa que foi feita na Colômbia revelou que os filhos que crescem se alimentando, sentado à mesa junto com os seus pais, eles se tornam pessoas mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. Inclusive, a maioria dessas crianças, foi constatado nesse estudo, não tiveram experiências com vícios do tipo alcoólico ou com drogas. A Associação Americana de Psicologia também realizou muitos estudos a respeito desse assunto e todos eles mostravam aspectos positivos do quanto faz bem para todos os membros da família fazer uma refeição junto. Então, nós entendemos que o nosso lar, às vezes, pode estar fragmentado. Cada um da família
correndo numa direção. Mas quando nós nos unimos em determinado momento do dia para se sentarmos juntos ao redor da mesa, ali nós estamos tendo uma oportunidade de nos juntar novamente, de unir as partes e sermos renovados, e sermos alimentados, o corpo e a alma. Pode trocar o slide para mim? Coisas que nós não devemos fazer. Comer na sala, comer na frente da TV ligada, comer na frente do computador, deixar, às vezes, a comida por cima do fogão ou do balcão, para que cada um se alimente ao seu tempo. Levar celular para a mesa. Irmãos, isso é muito importante. Lá em casa, nosso celular está sempre ligado. É casa pastoral. Então, nós sempre temos o hábito de estar com o celular. Nós usamos muito o celular. O celular tem muitos benefícios. Porém, na hora da refeição, meu marido está aqui, às vezes eu digo para ele, não atende, agora não, porque é o momento de nós estarmos juntos. Porque, infelizmente, hoje o celular faz com que todos nós, às vezes, nos sentamos à mesa, ou até dentro de casa, né? Os meus filhos ainda são pequenos, ainda não têm aparelho de celular, mas vai chegar o tempo também que irão ter. E, às vezes, nós estamos no mesmo espaço, mas cada um num lugar, na verdade. Porque cada um está com o celular na mão. E, às vezes, a gente faz isso à mesa. Então, a mesa não é lugar de estar com o aparelho telefônico. O que também não devemos fazer? Iniciar a refeição sem que todos os integrantes estejam sentados à mesa. Às vezes, irmãos, no decorrer do tempo, a gente perde alguns princípios que são muito valiosos, né? Eu lembro que, quando o meu avô era vivo, todo domingo a família se reunia na casa dele. E a minha família é uma família muito grande. Eu não sei nem quantos primos eu tenho, mas eu devo ter mais de 20. E eu tenho muitos tios também. Eu tenho mais de 20 tios também. Então, eu devo ter uns 50 primos. Cada um tem uns 3 filhos. E a nossa família é uma família muito grande. E o meu avô era muito regrado para nós nos alimentarmos. Toda a família, todo domingo, ele promovia um almoço para que a família pudesse estar unida. Era um tempo muito gostoso, eu lembro de brincar muito com os meus primos. Ele, inclusive, ele tinha regras que, às vezes, pareciam até engraçadas. Todo mundo tinha que esperar para poder se alimentar. Ninguém podia, os homens não podiam estar sem camisa. Ele pedia que todos os homens, né, colocassem a camisa. Ele fazia do momento um momento muito respeitoso. E, às vezes, porque a gente acha algumas coisas não tão importantes, a gente acaba perdendo alguns valores no caminho, né? Não estou querendo dizer para você que você não pode sentar sem camisa na sua casa. Não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que, às vezes, no caminho, porque a gente acha que algumas coisas talvez não eram tão importantes, a gente deixa de praticar outras que têm muito valor. Então, não inicie a refeição sem que toda a sua família esteja sentada junto, sem que vocês rendam graças pelo alimento. Se você ainda não tem o hábito de agradecer o alimento, a partir de hoje, nem que seja depois, às vezes quando os meus filhos estão muito esfomeados, eles fazem isso também. Come depois, Jesus, obrigado. Né? Mas nem que você precise coordenar esse hábito em você, se, né, está se discipulando para que você possa estar aprendendo com o tempo a sentar na mesa, esperar todo mundo, juntos renderem graça pelo alimento e depois se alimentar. Outra coisa que a gente deve evitar ao máximo durante as refeições, discutir na mesa. E uma coisa que, até essa não é a primeira vez que eu estou falando sobre essa palavra, isso foi algo que o Espírito Santo me ensinou. Punir o comportamento dos filhos durante a refeição. Às vezes eu tinha muito hábito de fazer isso. Sabe quando você senta na mesa, mal sentou, a criança já começa com o talher no prato, no copo, já vira, já... E às vezes né? Ou começam
eu tenho um menino e uma menina, então, né? Às vezes começam já a se cutucar na hora da refeição e, às vezes, para ter um momento de paz, para comer em calma, eu falava, vou retirar você da mesa. Então, às vezes, pegava, tirava da mesa para corrigir o meu filho. E depois o Senhor falou, não, eu não posso, nós não devemos privar os nossos filhos do momento da comunhão. O comportamento do filho não está agradando, não está legal, então nós podemos olhar, depois da refeição, nós vamos conversar. Seu comportamento não está legal, a mãe não está gostando, ou o pai não está gostando, mas não devemos privar os nossos filhos da comunhão à mesa. No outro slide ali. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de conexão. A mesa é lugar de renovação. Quantos aqui já foram, talvez assim, talvez você saiu um dia para tomar um café com um amigo ou com alguém e você sentiu que depois daquele cafezinho, mais do que o seu corpo estava alimentado. Você já teve essa sensação assim de, vamos passar a tarde hoje, vamos tomar um cafezinho, e depois que você sai daquele lugar, você tem uma sensação tão gostosa que você foi alimentado em todas as áreas. E, na verdade, se nós formos analisar, eu acredito que Deus tenha feito isso de maneira intencional. Porque na sabedoria de Deus, Deus poderia ter nos criado para nos alimentarmos uma vez por mês, ou quem sabe uma vez por ano. Ia ser bom que nós ia ser mais fitness também. E Deus poderia ter nos criado assim, né? Para nos alimentarmos uma vez por mês, uma vez por ano, ou nem precisar se alimentar. Mas coube a Deus que o nosso corpo precisasse de alimento todo dia. E eu acredito que a intenção de Deus é bem essa. Que nós, num momento, estejamos ali reunidos, nos alimentando nessas 3 dimensões. Corpo, alma e espírito. Porque nós falamos antes aqui, a mesa é um dos poucos lugares em que a gente senta frente a frente. Já viu que hoje em dia, isso, não estou dizendo que você não pode ter na sua casa, você pode ter. Na minha casa também tem um balcãozinho desse de face às refeições. Mas já viu que hoje em dia, cada vez mais, as cozinhas vão diminuindo de tamanho? Antigamente, as famílias tinham mesas gigantes. Sentava 20 pessoas na mesa. Depois as mesas foram diminuindo, né? 10, 8, 4. E agora, hoje em dia, a maioria das pessoas, quando desenha um apartamento, alguma coisa assim, já viu que só faz na cozinha uma bancadinha assim? Aquela bancadinha que cabe ali as cadeiras e que você senta com a sua família para comer e talvez até sentem todos juntos, mas não sentam nem de frente um para o outro para que possam se olhar nos olhos. Sentam de lado, sem que possam ter aquela conexão no olhar. Então, nós precisamos estar atentos até isso. Às vezes, o excesso de praticidade impeçam que a gente viva momentos em família, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, em que o nosso caráter possa estar sendo formado. A mesa é lugar do pão da presença. De Jesus está presente na nossa família. Ao colocarmos em prática o princípio da mesa, nós alimentamos o corpo e a alma. E é na mesa que a presença redentora de Jesus Cristo também se faz presente na nossa casa. Pode trocar ali para mim, Esther. Vamos olhar na Bíblia. Vou mostrar para você como esse princípio é bíblico. Se você quiser anotar, eu vou citando os textos. Eu até trouxe anotado, mas para não tomar muito tempo, eu não vou ler todos. Provérbios 9:2 diz assim:
matou os animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Quem é o sujeito nesse versículo? O capítulo está falando sobre a sabedoria. A sabedoria é o sujeito que está falando que preparou a refeição. Então, quem é sábio, prepara a mesa. Êxodo capítulo 25, no verso 23, mais exatamente, nós vamos ler na Bíblia quando Deus está dando uma instrução a Moisés. O povo está no deserto e Deus decide fazer no deserto um lugar para ele manifestar a presença dele. E ele então dá uma direção a Moisés que seja feito um tabernáculo. Quando Deus começa a descrever o que ele quer que seja colocado no tabernáculo, o primeiro móvel que é descrito ali, no verso 23, no capítulo 25, se você pegar as medidas que Moisés recebe na instrução que Deus dá, você vai ver que é muito similar a uma mesa nos nossos dias. É muito similar. E depois no capítulo 37, você vai ver que Deus dá instruções para Moisés dos utensílios que ele quer que sejam colocados na mesa. E essas instruções que Moisés recebe, elas vão nos levar a coisas muito semelhantes que nós temos hoje, como tigelas, jarros, toalha de linho. Então, são coisas muito similares ao que nós temos hoje. Prato, talher, era o que era utilizado. O que Deus instrui a Moisés? Você vai fazer esse móvel, que tem as medidas de uma mesa, e você vai montar essa mesa dessa maneira. Você vai colocar essa toalha de linho, você vai colocar esses utensílios, e você vai colocar o pão da presença. Qual é a instrução que Deus está dando a Moisés? Você prepara a mesa e eu venho com a presença. Qual é a instrução que nós estamos recebendo hoje do Senhor? Preparar a mesa dentro da nossa casa e Ele virá com a presença. A presença para que a nossa família seja renovada enquanto se alimenta, seja curada, para que a gente tenha os laços familiares apertados, a conexão emocional novamente ligada. Em 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ver que Davi quer honrar a vida da família do rei Saul. E Davi diz para os seus servos: eu quero que vocês encontrem alguém da família de Saul que eu quero honrar essa pessoa. Então eles encontraram Mefibosete. Imagine, o rei Davi era um homem muito rico. Tinha um castelo com muitos quartos. O que ele poderia fazer para honrar a vida de Mefibosete? Ele poderia ter dado muitos tesouros para ele e poderia ter oferecido um quarto no palácio. Mas o que Davi fez para honrar a vida de Mefibosete? Isso aí. Ele falou: eu quero que você se sente à minha mesa, num lugar de honra. Num lugar de honra. Então, a mesa é lugar também de honrar a nossa família, de cuidar da nossa família. Se nós olharmos a vida de Jesus, e o Evangelho de Lucas nos traz muitas descrições a respeito desse assunto, nós vamos ver que Jesus sentou na mesa com Zaqueu, sentou na mesa com Simão, sentou na mesa com a família de seu amigo Lázaro, sentou na mesa com os seus discípulos. Foi na mesa que Jesus contou da sua dor de ser traído em breve. Sentou com a prostituta.
Então, Jesus nos dá um exemplo de que nós devemos estar nos relacionando durante as nossas refeições. No livro de João, capítulo 21, nós vamos ver uma história que acontece um pouco depois que Pedro negou Jesus. Pedro, com o coração em pedaços, destruído, entristecido, desacreditado nele mesmo. E o que Jesus faz para reestabelecer a comunhão com Pedro? Vamos comer juntos! Jesus vai até a praia. O capítulo 21 nos relata que Pedro estava pescando. E o texto nos conta que Jesus vai até a praia. Eu vou usar a palavra piquenique. E Jesus prepara um piquenique na beira do mar. A palavra nos relata, deixa eu ver se eu... João, capítulo 21. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. A palavra nos relata que Jesus arrumou a mesa, preparou aquele piquenique, aquele banquete, com pães, que já havia aceso fogo ali, a brasa, a fogueira, e orientou aos discípulos que trouxessem o peixe, e ele ia servir uma refeição ali. E o texto nos relata que Jesus estava preparando aquela mesa com que intenção? Testificar o amor que ele sentia por Pedro e que Pedro sentia por ele. Perdoar Pedro ali. Nós estamos aprendendo com Jesus que a mesa é também lugar de perdão. Sabe que muitas vezes, irmãos, enquanto eu vinha hoje dirigindo e pensando na palavra, o Espírito Santo é ministrando no meu coração que muitas vezes a gente deixa de comemorar o aniversário do filho porque a gente não convida os primos para ir, porque a gente está brigada com a cunhada ou brigada com a irmã. A gente não senta no Natal mais em família porque tem briga às vezes na família. Muitas vezes a gente deixa de promover alguma coisa no domingo ou passa aquele domingo sozinho porque estamos chateados com alguém. E nós estamos aprendendo hoje, pela palavra de Deus, que a mesa é também um lugar de perdão. Então, se hoje você se sentir motivado, eu oro para que o Senhor te dê essa coragem de promover uma refeição para perdoar e ser perdoado. E Deus gosta tanto desse negócio de mesa, de sentar à mesa para fazer refeição. A presença do Senhor é tão real nisso que como é que a gente vai ser recebido no céu, irmãos? Nas bodas do Cordeiro, com um grande banquete. Apocalipse capítulo 19, que nos diz assim: felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. 1 Coríntios capítulo 11, e às vezes a gente usa essa palavra só na Santa Ceia, né? Nos diz assim, que todas as vezes, não é só na Santa Ceia, que nós comermos ou bebermos, façamos menção do nome dele. Todas as vezes, você se sentou em família, agradeça o alimento, não agradeça só a comida, agradeça o sacrifício da cruz. Renda gratidão, porque somente pela morte de Jesus é que existe a possibilidade de nós termos uma vida livre, alegre e plena. No próximo slide ali para mim está o Salmo 23.
o versículo que nós lemos, preparas uma mesa para mim. Deus está refletindo, Davi está refletindo o cuidado de Deus na vida dele. E a pergunta que nós fizemos no início, se Deus, que é Deus, prepara uma mesa para mim, quanto mais eu, para os amados de dentro da minha casa. Porque Davi está dizendo, olha, Deus prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E eu pergunto hoje para você, quem que é o seu adversário? Quem que é o seu inimigo? Quem que é o inimigo do seu marido? Quem que é o inimigo da sua esposa? Quem é o inimigo dos seus filhos? Talvez seja o patrão, talvez seja um professor que não está deixando o seu filho respirar. Talvez seja um homem ou uma mulher impertinente que não tem dado sossego ao seu cônjuge. Agora imagine, depois de um dia difícil, você chegar em casa, depois de ter lidado o dia todo com o adversário, e ser recebido com mesa preparada. Imagine a cena, o dia difícil, você está desanimado, e você chega em casa, luz da cozinha apagada, cada um num cômodo da casa. Você vai procurando para ver onde está a sua família, cada um ocupado em uma área. É bem provável que aquela pessoa vá terminar o seu dia com a situação do seu coração ainda abalada. Agora imagine a cena, você chegando de um dia difícil, daqueles insuportável. Luz da cozinha acesa, cheirinho de bolo assando, mesa posta, família ao redor da mesa. Quem consegue ficar desanimado depois de um momento desse? Deus está nos dando uma oportunidade, todo dia, talvez não no jantar. Você conhece a rotina da sua família. Na minha casa funciona melhor na hora do almoço. Porque no jantar nós estamos sempre correndo, cada um para um lado, cada um numa reunião, cada um num culto. Mas meio-dia pode dar o que dá. Meio-dia é o horário que nós temos marcado de estarmos todos em família. Porque pela manhã, um sai para jogar bola, o outro sai para fazer ginástica, o outro sai para atender no gabinete. Então, nós não temos como estar junto. Mas meio-dia é um horário que nós temos, sabe, agendado para estar em família. Eu não sei como funciona a rotina da sua casa. Talvez você vai ter que sacrificar alguns minutos do seu dia para preparar a mesa mais cedo, antes que cada um vá para o seu destino, vá para a faculdade, vá para o trabalho, levantar mais cedo e talvez proporcionar um café da manhã para a sua família. Talvez o melhor horário seja no jantar, ou talvez depois que os filhos estão voltando da faculdade, talvez às 10 horas da noite. Não sei qual é o melhor horário. Certo é que hoje você tem que sair daqui com esse sentimento de sentar ao redor da mesa com a sua família. Se o bom pastor, se Deus prepara uma mesa para nós, quando nós precisamos de coragem para enfrentar mais um dia,
esse também é o mínimo que nós podemos fazer pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pela nossa família. Pode correr ali para mim, Esther. Criatividade. Se organize para que vocês possam fazer refeições em família. Prepare esse momento com carinho. Talvez não dá todo dia, mas refeição precisa ser um momento programado. Talvez no domingo, arruma a mesa mais bonita. Coloca uma toalha diferente. Faz um carinho. Às vezes lá em casa eu escrevo bilhetinhos para cada um e coloco no prato onde cada um costuma sentar antes de se alimentar. Faça alguma coisa, coisas tão simples. Quem tem filho criança em casa, quanta alegria traz um canudinho na mesa para uma criança. Então, uma coisa tão simples que às vezes a gente pode estar acrescentando na hora da refeição para que deixe a mesa especial naquele dia. Decore a mesa. Faça uma mesa um dia dos meninos, das meninas. Uma vez eu pedi para o meu menino arrumar a mesa. E lá em casa a gente é acostumado a arrumar. Quando a minha menina arruma, é mulher arrumando, né? Ela vai no jardim, ela arranca umas pétalas, joga por cima da mesa do jeito dela, mas faz. Coloca umas flores, puxa umas coisas de cima dos balcões da casa e decora pelo meio da mesa. Outro dia eu pedi para o meu menino, filho, arruma a mesa para a mãe. Ele pegou a caixa de Lego, montou uns bichos lá, colocou por cima da mesa, decorou, e depois colocou uns copos de uns monstrinhos lá, que ganhava no Habib's. Pegou aqueles copos e colocou na mesa. Depois, quando eu virei, que eu vi a mesa pronta, até achei engraçado. Falei, mas criou uma mesa especial. A conversa da mesa foi o copo engraçado depois. Talvez você precise promover um ambiente diferente na sua casa. Já pensou? O filho está indo bem na escola, dia do boletim, a nota foi boa. Que tal um prato diferente, especial, tanto na mesa para servir, como às vezes um prato do aniversariante, um prato mesmo, todo mundo com uma louça igual, e só aquele que vai ser homenageado naquele dia com um prato diferente, um dia especial. Convide amigos para sentar na sua mesa. E uma coisa muito importante, use aquilo que você tem. Se eu não me engano, é Mateus 25, a parábola dos talentos? Mateus 25, na parábola dos talentos, nós somos incentivados a usar aquilo que a gente tem. Às vezes a gente deixa de convidar alguém para comer na nossa casa, porque a louça não é toda igual, porque a gente só tem copo que não é de cristal, ou porque a mesa da gente não está tão legal. Amados, nós só vamos receber mais do Senhor quando nós usarmos aquilo que nós já temos. Mateus 25, nós somos instruídos. A parábola nos conta que eles receberam talentos e aquele que usou recebeu mais. Aquele que não usou perdeu tudo. Perdeu até o único que tinha. Então, com aquilo que você tem, comece a arrumar a mesa para a sua família. E, às vezes, assim, nós gastamos com tantas coisas. Às vezes, até nós mulheres, porque não é todo homem que gosta de comprar coisa para casa, né? Meu marido é muito econômico, ele não compra para casa, não compra para ele. Mas tem homem que gosta, o meu sogro já gosta. Meu pai, agora que ele está aposentado, ele já compra até panela. Gosta de fazer comida, vai lá e escolhe a melhor panela. Mas não é todo mundo que gosta. Mas, às vezes, tem mulheres, e isso é muito da gente mulher, às vezes até homem, que só quer investir no carro e não investe na casa. A gente tem que cuidar do nosso lar. A gente tem que gostar de estar na nossa casa. E, às vezes, nós mulheres, a gente gasta com tanta coisa. É com manicure, é com sapato, mas não cuida da nossa casa, comprando uma louça bonita para pôr na mesa. Então, que o nosso lar venha também ser a nossa prioridade.
Porque é certo uma coisa, irmãos, nós podemos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Se a nossa família não vai bem, se o nosso lar não vai bem, nós vamos nos sentir sempre fracassados. Pode correr ali. Vou mostrar algumas mesas que eu já arrumei para vocês. Vamos lá. Essa mesa, vou passar bem rapidinho. Essa mesa, eu gosto muito de guardanapo de papel, eu acho que facilita a vida. E eu criei um hobby de, quando eu vou viajar na cidade, trazer um guardanapo de papel diferente. Essa mesa, minha sogra me ligou e disse que vinha no final da tarde na minha casa. Então, eu arrumei a mesa para esperar ela para um cafezinho. O próximo. Nessa mesa, os meus filhos ligaram e pediram para a vovó subir com um fundi. Eu arrumei a mesa, então, para esperar a vovó subir. Sou vizinha dos meus pais. Um próximo. Nessa mesa, nós estávamos fazendo um momento de gratidão entre os pastores da congregação sede e nós não queríamos lavar louça nesse dia. Então, nós usamos tudo descartável, mas arrumamos a mesa com bastante carinho. A próxima mesa. Essa mesa foi um dia que eu acordei muito inspirada. Rosa é minha cor preferida. E eu acordei com vontade de fazer uma comida boa e com vontade de convidar alguém. Aí eu fiz tudo, depois pensei, agora eu vou conversar com meu marido e nós vamos convidar alguém para vir comer com a gente. Nesse dia, o pastor Isaac e a Ana Rubenita foram comer conosco. Outra. Nesse dia, eu estava recebendo meu irmão da Austrália, que eu não via há muitos anos. Então, arrumei a mesa especial para receber ele. Uma outra imagem. Esse dia não é tão feliz para mim. A mesa está amarelo porque a cor me lembra alegria, mas esse dia eu estava despedindo a minha irmã e o meu cunhado para irem morar fora do Brasil. Outra. Aqui é uma das coisas que os meus filhos mais gostam de fazer. Ali na imagem está minha mãe, meu pai e os meus 2 filhos, que é comer na casa do vovô e da vovó. E, às vezes, quando nós estamos vindo da escola, eles ligam para o vovô preparar uma comida para eles. E eles descem para se alimentar. Irmãos, eu mostrei ali um monte de coisas bonitinhas que eu tenho hoje para arrumar a mesa. Mas quando eu comecei a arrumar a mesa da minha casa, eu não tinha tantas coisas assim. Aliás, eu estava me lembrando há um tempo atrás que a primeira coisa, eu fui daquelas meninas que fiz enxoval. Eu sou meio moda antiga. E eu lembro que a primeira coisa que eu comprei para o meu enxoval, eu tinha uns 13, 14 anos na época, foi um joguinho americano. De arrumar a mesa bem bonitinho, eu sempre gostei dessas coisas, mas nunca tive variedade, nunca tive muitas cores, nunca tive muitas coisas. E de um tempo para cá, desde que eu comecei a arrumar a mesa, sempre colocando o melhor que eu tinha. Eu comecei a ganhar de crochê, de pedraria, e cada vez mais eu vejo que o Senhor vai acrescentando para que eu possa fazer cada vez melhor e servir cada vez mais refeições com carinho. Então, independente daquilo que você tem na sua casa, que hoje você saia daqui incentivado a transformar a rotina da sua família através da experiência na mesa. Troca o slide ali para mim, Esther. Você pode aprender mais sobre esse assunto através desse livro, A Experiência da Mesa, se você quiser ler mais a respeito dele. Eu vou pedir para que você fique de pé, para nós estarmos orando. Eu quero chamar meu esposo para fazer essa oração. Nós vamos orar em família. Amém. Quantos são gratos pela palavra que ouviram? Amém. É bom a gente aprender algumas coisas, né? E é claro que agora vocês já entenderam algumas coisas por aqui também, né? Mas essa palavra nos confronta. Esse ensino que veio dos céus para a nossa vida é para fazer com que a gente entenda que isso é plano de Deus. Família é plano de Deus e mesa é plano de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre o que a pastora Júlia falou, que Deus fez o nosso organismo para se alimentarmos todos os dias, 2, 3 vezes.
normal é 3 vezes pelo menos. Qual o propósito disso? O propósito é que a gente venha ter bons momentos. Infelizmente, a gente acha que a alimentação é combustível para gerar energia para a gente continuar fazendo e se ocupando com tantas outras coisas. Mas não, a alimentação não é só para o corpo. A alimentação é para a alma também. É olho no olho, é conversa boa. E como ela mesma falou, muitas vezes, se a gente chama alguém para uma conversa, alguma coisa está errada. Mas na mesa flui naturalmente. Na mesa as coisas vêm à tona. Na mesa as coisas acontecem. E ali a bênção de Deus é manifestada. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui hoje repensando sobre a rotina da nossa família. Nós estamos repensando, Senhor, sobre o papel da mesa no nosso lar. Como nós precisamos melhorar, como eu preciso melhorar, como a nossa casa precisa melhorar. E nós pedimos, Senhor, perdão. Perdão porque muitas vezes nós estamos tão presos no ativismo do dia a dia, vivendo, Senhor, freneticamente as loucuras da vida. E sentimos um peso tão grande, a alma vazia, o coração apertado, e não entendemos que é porque não estamos obedecendo os Teus preceitos. Estamos esquecendo que Tu estabeleceste, Senhor, uma rotina do nosso lar. E que nós possamos a partir de hoje sair daqui decididos a sermos melhores na rotina do dia a dia em nossa família. Que pelo menos uma vez por dia nós possamos sentar com o nosso cônjuge, sentar com o nosso filho, sentar com o nosso pai, com a nossa mãe, e ali Te agradecermos pela provisão, mas ali também rirmos, termos boas conversas, valorizarmos a presença um do outro. Deus, eu peço, Senhor, que Tu dê discernimento e sabedoria em tantas famílias que precisam exercer o perdão, e que isso aconteça, Senhor, também através da mesa. Eu peço, Deus, que ninguém saia daqui sem entender que a saúde e a felicidade de um lar passa também pela mesa. E assim eu quero pedir e clamar a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém.